O assunto que estamos vendo está aqui muito bem. A igreja, seus mistérios, profetizados no livro de Cantares e confirmados no Novo Testamento. O que é importante para nós? Cantares, 3.000 anos atrás. Então, 1.000 anos antes de Jesus, o livro foi escrito por Salomão. Então, aquilo que nesse tempo da igreja, nesses quase 2.000 anos da igreja, o evangelho, quer dizer, o cristianismo não alcançou, o Espírito Santo está trazendo para nós as informações necessárias para que haja um entendimento e um despertamento para esse momento profético que a igreja está vivendo. São seus 2.000 anos de existência, já é um final. Podemos dizer assim, temos muita coisa para falar, temos muita coisa para pregar, mas temos muita coisa também para nos preparar. O momento agora é preparar. Interessante que na parábola das virgens, assim, todas dormiram, porque entrou a noite, então deu sono, o sono espiritual. Isso aconteceu, isso vem acontecendo, isso é profético. Mas acontece que, de repente, um grupo foi despertado. Aí vem o esposo. Então, esse é o grito que é mais importante, que é o chamado o grito da noite. A noite que apavora, a noite que traz tantas interrogações, a noite que pronuncia o outro dia. Essa noite é profética. E a igreja, ela está vivendo esse momento profético da noite. Então, o dia passou, por isso as candeias têm que estar acesas. E qual é a palavra do Senhor a esse respeito? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias para aguardar a vinda do Senhor. Então, as parábolas todas, não é? Praticamente proféticas, que falam desse momento, elas são advertências da necessidade da igreja estar sendo preparada, está sendo lembrada esse momento, ela está vivendo a luz, ela está saindo das trevas. Qual o problema? Onde ficou a diferença entre as virgens loucas e as virgens prudentes? Todas foram chamadas? Todas foram chamadas. Aí o que diz o texto? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Então se mostrou uma parte, né, que fica, que não vai, e a outra que vai. Todas foram chamadas. Não está falando a respeito do mundo lá, está falando a respeito desse momento profético. Há pouco estávamos dizendo, ao grupo de irmãos que estamos ali reunidos, que a grande preocupação do Senhor, podemos dizer, da Trindade, com relação aos escritos que ficaram registrados na palavra de Deus, foi falar desse momento. Os profetas chamados menores, você vai encontrar Zacarias, Malaquias, Ezequiel, Daniel, Osés, Joel, Amós. Então, você vai encontrar nesses profetas praticamente os sinais visíveis da operação do Espírito Santo na vida de um povo que é a igreja, porque no meio dos séculos, há um grito no meio dos séculos, o Espírito Santo vem fazendo isso em todas as épocas, assim, né? No meio lá dos séculos, quando pega o profeta, ele grita, né? Lá dá um grito na ira, lembra-te da misericórdia, né? É o profeta, esse momento da ira, esse momento que o mundo não está vendo. A ira é uma operação do mal que é das trevas. Então, o mundo está dominado pelas trevas. Não há como mudar isso. Nós não vamos mudar isso. Ninguém vai mudar isso. Nós vamos viver uma outra experiência. Não adiantou, assim, as nossas lâmpadas se apagam. Não adianta reclamar agora. Porque o grupo ficou, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, não tem mais jeito. Olha aqui, quando ele diz assim, anotem isso muito bem, um grupo vai,
foi chamado, está tudo certo. Todos foram chamados. Mas um grupo se esqueceu. Esqueceu de que o noivo viria. E quando lemos lá em Cantares, nós vemos que o noivo, ele bate. Olha, abre o coração. Eu quero dar uma benção. Os meus cabelos estão cheios do orvalho das gotas da noite. Eu tenho a doutrina para vocês. Eu quero renovar a vida espiritual nessa hora, porque a igreja vai subir. É isso que está dizendo aqui o texto de Cantares. Quer dizer, eu não abriu uma fresta. A hora agora é ou a entrega ou vai ficar. As que vão ficar, eles dão do vosso azeite. Não tem mais, olha aqui. Nós não temos azeite para dar para os outros. Quem tem é o Espírito Santo. Vai comprar, vai fazer isso, vai pagar o preço. Então, nessa hora, a igreja tem que pagar o preço. O preço é qual? É ir buscar. Se você bater, ele vai abrir. Se você buscar, você vai encontrar. Então, não tem o que errar. Agora, passado esse momento, o que o Senhor está mostrando é o seguinte: esse momento é um momento de divisor de águas. A definição está aí. Você dá no seu azeite. Não vou dar, meu amigo, porque eu só tenho muito mal e para mim. Não adianta dizer, vou rachar o azeite aqui. Não tem isso. Né? Nós temos que entender que a preocupação do Senhor, a do Espírito Santo, é de preparar uma igreja com candeias acesas. A festa está nas candeias acesas. Então, veja aqui, naquela época, havia as casas, não é? Embaixo, os determinados locais, em cima havia o chamado eirado, ali eles plantavam as videiras, não é? Que produziam a uva, então, aquelas ramagens todas ali, protegiam, de certa forma, o telhado, e era naquela região, as escadas que subiam, né, ali, é que enfeitavam a casa. Quem estava de fora via as luzes acesas e o movimentar das candeias, porque a candeia era objeto de uso pessoal, cada um tinha a sua candeia, não havia luz elétrica, então cada um tinha para apontar o seu rosto, tanto quando elas bateram, disse, não vos conheço. Por que o Senhor disse que não conhecia as que ficaram? Porque elas não tinham fogo, não tinham revelação, elas não tinham o seu rosto, não estava exposto para o Senhor. Não vos conheço. Abre-nos, não adianta gritar. Eu sou teólogo, você pode ser o que você quiser. Não, eu entendo de Bíblia. Sou eu que falo, faço as críticas a respeito do cristianismo. Sou eu que só faço as avaliações. Eu tenho aqui uma igreja só para isso, para avaliar bobagem. Então, é isso aí, vai ficar. Vai ficar. Por quê? Porque a preocupação é que cada um tem a sua candeia acesa. Por que elas ficaram com a luz apagada? Ou qual foi o motivo? Porque elas queriam estar no escuro. Porque na revelação, não interessa, ela tem que estar, é o homem escondido nas trevas. E todos estavam ali, todos, veio a noite, veio o sono, mas algumas eram prudentes. Então, nessa hora, é fundamental que a igreja se coloque de forma prudente, com aqueles que aguardam o seu Senhor. Porque quando ele vier, te ache servindo assim. Servindo de que forma? Como a igreja pode servir na obediência, no clamor, na revelação, vivendo os mistérios. Ele quer se revelar. Meus irmãos, prestem minha atenção. Se os mistérios que estão na palavra agora não forem revelados, vão ser quando? Na grande tribulação? Daí? Outro milênio. Vamos pensar, daqui um pouco, no ano 33 já começa outro milênio. Então, vamos para outro milênio. É isso? Não, o Senhor quer se revelar
agora, hoje. Isso, os apelos bíblicos, hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, é o hoje, é o hoje. Mas nós pegamos muitos textos bíblicos, né? E as perguntas estão aí, algumas anotadas até, como você vê, a situação que nós podemos até citar aqui alguns casos. Mas o importante é quando a gente vê as respostas. O mundo, a igreja que vai ficar, como é que ela se posiciona? Olha só como é que a igreja se posiciona. Ela diz, eu não vou, eu não quero ir, não. Ela não diz isso, não. Ela não está dizendo isso, não. Ela diz assim, quer dizer, Jesus é um noivo que se esqueceu dos compromissos que ele tinha com a noiva. Ele se esqueceu. O homem se esqueceu dele, e ele acha que foi Deus que se esqueceu dele. Mas foi o homem nessa hora. Diz assim, estamos órfãos. Não, não vos deixarei órfãos. Existe outro caminho para a salvação? Diz Jesus. Eu sou o caminho, é verdade, não existe outro. Ele não é um, ele é o. O derramamento do Espírito só foi para o Pentecostes. E a de ser, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, terão sonhos, vossos mais velhos, jovens terão visões. O ensino de Jesus só tem valor para o tempo da vida do crente. Naquele momento, assim, ensinando-vos a guardar todas as coisas até a consumação dos séculos. O ensino do Senhor não é para um dia, é para a consumação, é para uma vida eterna. Não é uma passagem aqui num curso que você fez de teologia, não é isso. Isso não tem valor. No sentido profético, desculpas aquele, a noiva agora está fazendo um curso de teologia, então ela não pode ser arrebatada. Ela está fazendo um curso de teologia para depois, né, que ela tem outro amor, não é Jesus mais. É Calvino, é Lutero, é Kierkegaard, é Bultmann, é Brunner, é Altzer, é Schwartz. Então, grandes teólogos. Ela está lendo isso, está cuidando disso aqui. Entendeu? Então ela tem todas essas desculpas para não ir. Batei, ela não abriu. Busquei e não achei. E quando eu abri, ele já tinha ido embora. E ela ficou. Essa igreja, aqui. Meus irmãos, muitas pessoas entendem as desculpas. Ele deve estar sem dinheiro para vir para o casamento. Não comprou aliança, não comprou os móveis ainda. Isso aqui é o mundo. Está falando a respeito do Senhor Jesus nessa hora. E nessa hora, exatamente, é a hora que ele vem. Quando ninguém espera. Assim, a noiva mais parece aquela que perdeu o casamento e já se prepara para uma nova aventura, está fazendo plásticas, não é? Para poder resolver o problema. É sem críticas a quem faz suas plásticas, não é? Ela está sendo agora abraçada pelo mundo, então ela se apresenta, não é mais Jesus, ela agora faz uma plástica para ser abraçada pelo mundo. Ela se esquece do grande amor daquele que morreu por ela, daquele que tem as promessas para lhe dar. Quem não for arrebatado agora vai ser arrebatado, né? Não vai ter problema. Haverá uma segunda chamada, isso é uma mentira, isso não existe. O noivo, que é Jesus, levará a noiva, ele não vem buscar a amante, aquela que negou, ele não tem nada, compromisso nenhum com ela. Meus irmãos, a religião está cheia de soluções. Nessa hora ela tem todas as soluções para você ficar. Vamos escolher atores. Vamos escolher artistas que sabem valorizar suas plateias. É isso que a igreja, que a religião quer. Pessoas importantes, falando bonito, entendeu? Alguns até santos, né? Que podem fazer milagres em nome de Jesus, decretam a bênção, santificam
pobres, miseráveis, crentes. O noivo irá entender que só ele é o culpado de tudo isso que está acontecendo, porque ele já devia ter vindo. O noivo tem Jesus tem que entender isso. Na cabeça daquele que vai ficar, que não abre o coração, ele acha isso, que Jesus é que é o culpado. O noivo irá entender que somente ele é culpado de tudo isso. Nós somos os únicos fiéis, teólogos, filósofos, ideólogos, religiosos. Meus irmãos, aí está a situação do mundo das desculpas. Dessa, bati, não abriu. Quando abriu, disse assim, as minhas mãos estavam cheias de mirra, de sofrimento, porque quando a igreja vai partir, o texto, no capítulo 5, o banquete para a igreja, foi embora. Aqui vai ficar, ela vai lembrar de tudo aquilo. Quando ele falara, ele falou comigo. Eu sentia a presença dele. Crente, era crente. Amava Jesus? Sim, amava Jesus, mas ficou. Mas um amor que não corresponde. Ela abriu uma frestazinha do coração e abriu com sofrimento. Sabe por quê? Porque é o esforço que ela vai fazer para abrir dela mesma. E sem o Espírito Santo, ninguém consegue vencer nessa vida. Ninguém. Não existe nenhum santo que consiga viver sem o Espírito Santo, sem Jesus, sobreviver nessa hora. Ele tem que ter a direção e o governo do Espírito Santo. Se não tiver isso, ele está em dificuldade. Ele abriu só uma brechazinha. E com sofrimento, isso vai mostrar que a abertura que ele vai fazer não tem valor nenhum. Chamei-o, não me respondeu. Busquei-o, ele não falou mais nada comigo. Foi embora. Um amor que agora se desfez, que nunca mais. Mas ela sabia de tudo isso. Ela sentiu tudo isso. Quando ele falara, eu chorei, eu me quebrantava quando ele falava. Meus irmãos, é a história do crente que vai ficar.